As redes sociais não são mais apenas onde a diplomacia é discutida. Cada vez mais é onde a diplomacia é praticada. Do X ao Truth Social, líderes e diplomatas agora usam postagens públicas para enviar sinais, testar limites, mobilizar o público interno e pressionar o outro lado antes mesmo das negociações começarem. Vemos isso nas negociações com o Irã, onde mensagens públicas moldam expectativas antes das conversas formais. Mas isso é uma diplomacia útil ou um problema? As redes sociais podem tornar a diplomacia mais rápida, transparente e direta. Isso dá aos líderes uma forma de falar sem passar pelos intermediários tradicionais e se comunicar instantaneamente tanto com governos estrangeiros quanto com seu próprio público. Mas os riscos são igualmente claros. Uma única postagem tarde da noite pode endurecer posições, causar confusão ou forçar autoridades a esclarecer se uma declaração é política oficial, pressão ou apenas teatro político. Então, à medida que a diplomacia migra para o ambiente online, o debate não é mais apenas sobre o que os líderes dizem. Trata-se de quem controla o espaço onde dizem isso e do que ocorre quando a mensagem se espalha mais rápido que a diplomacia. E agora estamos recebendo oficialmente nossos painelistas. Dan Perry, analista de assuntos internacionais, Mark Zell, presidente da Republicans Overseas Israel, e o professor Haim Noi, presidente da Associação de Comunicação de Israel. A diplomacia conduzida online é mais ou menos eficaz, já que estamos vendo tantas coisas, como a guerra com o Irã, acontecendo no X e em outras plataformas de mídia social? E acho que vamos começar com Mark. Bem, veja, acho que uma das perguntas que precisa ser feita é quem é o público aqui? Quero dizer, as redes sociais criaram a possibilidade, porque é uma plataforma aberta, criaram a possibilidade do público participar de um tipo de diplomacia onde isso nunca foi possível antes. Sempre foi um fenômeno de bastidores, ou algo em que apenas a elite se envolvia, e acho que isso é um passo importante, um passo positivo. Por outro lado, usar as redes sociais e como alguém que participa delas regularmente, acho que exige um certo tipo de disciplina, tanto por parte de quem publica, quanto por líderes de Estado, quanto pelo público que consome esse conteúdo. Acho que exige um tipo de disciplina para discernir, antes de tudo, informação de desinformação e também para saber como usar esse meio de uma forma que não distorça o diálogo. Então, acho que é positivo, como eu disse, mas não estou aberto à regulamentação. Acho que um dos meus colegas aqui sugeriu que é necessário um papel regulatório mais agressivo. Acho que isso seria um erro. Acho que eu confiaria no público e na liderança para exercer disciplina e discernimento ao fazer uso desse novo meio. Haim, parece que você quer dizer algo. Sim, eu estava pensando que é isso que normalmente ensino aos meus alunos, quando falamos sobre redes sociais. Eu diria o seguinte, sabe? Às vezes eu digo, vamos supor que eu abro essa nova rodovia. É uma nova rodovia, é muito barata, é de graça, é ótima, é maravilhosa, mas não é regulamentada. Não é regulamentada. Se quiser beber e dirigir, pode, mas precisa ser responsável, pois não há polícia. Tem uma nova companhia aérea com voos internacionais baratos, muito usada, mas sem regulamentação. É legal, mas não é regulamentada. Você tem que ser responsável, porque às vezes as pessoas fumam e você coloca fogo no avião. Nenhum de nós aqui colocaria um ente querido num avião ou estrada assim. É isso que esses sites de redes sociais são. Então eu não colocaria a responsabilidade nos usuários. Sempre há responsabilidade para todos, mas é preciso regulamentar fortemente, como ocorre com outras infraestruturas. Quando usamos uma estrada, ela é regulamentada, a polícia e sabemos o que acontece. Mas com algoritmos, não temos ideia. É algo muito poderoso, talvez os instrumentos mais poderosos já criados, que são usados de uma forma completamente opaca. Esses são grandes atores. Você citou Donald Trump antes, mas ele não é o ator aqui. O ator é a rede, e não sabemos como ela funciona. É muito mais oculto do que aquelas elites que se reuniam em salas fechadas. Precisamos abrir isso. Quero opinar sobre isso. Claro, vozes da direita sempre vão dizer que nada deve ser regulado porque é preciso liberdade de expressão.
A resposta óbvia é que você não pode gritar fogo em um teatro lotado. Eu concordo plenamente que é delicado e que você não pode simplesmente censurar coisas de que não gosta. Mas essas plataformas são um pouco desonestas quando dizem que são apenas, você sabe, plataformas e não editoras. Elas não são apenas editoras de fato. Elas próprias são controladoras de acesso, agora, em virtude de uma série de monopólios em vários nichos das redes sociais, e você pode defini-las de diferentes maneiras. Você tem alguns monopólios ou alguns oligopólios. E em muitos casos, as diferentes plataformas pertencem à mesma grande empresa. Você não pode deixar essas pessoas, que estão virando trilionárias, decidirem quem vai ouvir o quê, pois não se trata só do que é popular. Não é apenas uma questão de quais mentiras são permitidas ali sem o menor sinal de alerta e acabam convencendo as pessoas de absurdos totais que podem ser tóxicos. Mas é que eles, especificamente, têm algoritmos que exploram nossos demônios mais sombrios. Os algoritmos deles promovem ódio, extremismo, radicalismo e mentiras, porque isso é mais lucrativo, porque as pessoas são atraídas por essas coisas. Então, o que você realmente tem aqui é uma situação complexa, onde você está lidando com a natureza humana e nem tudo isso é necessariamente tão benigno. E você realmente deixa essas pessoas explorarem nossos demônios mais sombrios? Porque trilionários querem virar quatrilionários. É disso que se trata. A analogia da rodovia e da companhia aérea estão corretas. Que tal um cachorro-quente? Nós permitiríamos que as pessoas vendessem carne humana na rua e em cachorros quentes? Porque é mais lucrativo. Estamos permitindo que essas plataformas nos deixem completamente loucos, porque é um pouco mais lucrativo. Para um pequeno punhado de pessoas que são tão ricas que eu suspeito fortemente que a esmagadora maioria das pessoas no mundo chamaria de ricas a ponto de dar nojo. Vamos continuar analisando como tudo isso ocorre apenas com a guerra com o Irã e afins. Quero dizer, a gente ouve o presidente Trump, tudo parece estar, sabe, escrito no Truth Social e tudo mais, afetando como essa diplomacia funciona. Isso é um precedente perigoso? Quero fazer um comentário. Por que temos as redes sociais? E por que as redes sociais se tornaram um fenômeno tão difundido? É porque os canais tradicionais de comunicação, a mídia tradicional, as elites, a academia, etc., têm basicamente excluído o público em geral. E agora, o que você ouve, meus colegas aqui no programa desta noite, dizendo, bem, é uma rodovia e você precisa de segurança, uma companhia aérea, carne humana e cachorros quentes. Quero dizer, isso, na minha opinião, é um exagero extremo. Estamos falando de ideias, estamos falando de liberdade de expressão. Falamos sobre o direito básico de comunicação e o direito do público à informação. E o que? Donald Trump e outros como ele, e Elon Musk em particular, que pegou um ambiente muito controlado, o Twitter, e transformou em uma plataforma que provavelmente é a plataforma pública de maior sucesso da história. E um lugar onde as pessoas podem expressar suas ideias. E sim, isso afeta a diplomacia. E quando é cortado, como o regime iraniano fez, isso restringe não só a diplomacia, mas também a democracia. E eu acho que, então, isso é algo que precisamos evitar a todo custo, o governo entrar e tentar regular. Quando eles fizeram isso, mesmo nessas áreas que você mencionou, companhias aéreas, cachorros quentes e rodovias, eles frequentemente cometeram grandes erros. E aqui estamos falando de algo muito mais fundamental, o direito às ideias, o direito de falar. Mark, deixa eu te perguntar uma coisa. Se acontecesse de ser lucrativo para Elon Musk promover agitação contra qualquer pessoa chamada Mark, e eles estivessem ganhando uma fortuna com isso, e não fosse nada além de incitação à violência, raiva e ódio, você seria contra qualquer esforço para impedir esse tipo de coisa. Sim. Porque essa é a pergunta certa. Não, bem, você se opõe à hipótese e eu estou te dizendo, não me preocupo com isso. Primeiro de tudo, eu sou um participante ativo no X. Minhas opiniões não são universalmente aceitas.
E eu já fui condenado e atacado por muitas pessoas que não concordam comigo. Eu aceito isso e aceito o desafio. Ok, mas o que eu não aceito é a sua ideia de que isso é algum tipo de empreendimento econômico que vai atender a esses demônios de que você falou e trazer à tona o pior da natureza humana. Eu acredito que você está atento. É exatamente isso que ocorre. Deve ter percebido o que aconteceu com o extremismo nos últimos 15 a 20 anos de redes sociais ao redor do mundo e o aspecto psicológico. Eu quero passar para a Shine agora. Desculpem, pessoal, por interromper vocês. Desculpem interromper. Eu quero passar para a Shine. Quero dizer, esses líderes talvez estejam ultrapassando o limite. Eles deveriam ser banidos se chegarem ao extremo do discurso de ódio e coisas assim? Sim, sim. Então eu quero responder isso. Quero responder isso com duas respostas curtas. Uma é que hoje eu recebi uma notificação de que Donald Trump, disse que as negociações com o Irã vão continuar, mas por telefone. Então, isso é interessante. Foi uma... Sim, é a primeira. O teórico da comunicação Marshall McLuhan, do Canadá, disse que o meio é a mensagem. Então penso se poderia perguntar ao Trump o que telefone significa. Seria uma conversa por Skype, WhatsApp ou Messenger? Que tipo de telefone é esse? Mas eu realmente acho que é uma dimensão totalmente diferente. Se eu usar essa companhia aérea ou rodovia que não é regulamentada, e se a democracia, os assuntos públicos e os assuntos internacionais forem tratados lá, essas são coisas diferentes que precisam ser ponderadas. Elas precisam ser pensadas. Elas precisam ser regulamentadas, não no sentido de censurar, mas de refletir sobre isso. Nós queremos isso? É algo óbvio? Eles podem simplesmente fazer isso? É exatamente isso que você está dizendo. Nós precisamos dizer, eu acho, bem... O que é isso, além de fala social? Não estamos conversando, Mark. Dois de vocês querem me calar. Tudo bem. Mas escutem, eu acho que é sobre censura. É exatamente isso que vocês dois estão defendendo. E isso não é. Ao falar de um carro na estrada ou um avião no ar, não se trata de censura, mas de segurança física, que é um tema totalmente diferente. Estamos falando sobre um pequeno grupo de pessoas extremamente ricas tentando ficar ainda mais ricas. Ao veicular mentiras e ódio de forma específica e explícita, e se recusar a ter transparência nos algoritmos, se recusar a ter qualquer tipo de ouvidoria a qual você possa recorrer, se você reclama do Facebook, por exemplo, por ser banido, por ser muito de direita, não há com quem falar. Eles fazem o que querem. E isso é uma loucura, considerando o impacto que eles obviamente tiveram. Mark, vou deixar você terminar. Não é só político, também é psicológico. Você vê o que a dose de dopamina e a funcionalidade que eles criaram estão fazendo com jovens que estão ficando obcecados com a própria aparência. Eles sempre foram um pouco obcecados, mas agora isso virou um perigo de vida ou morte. E sem chegar ao extremo da censura de determinadas posições políticas, você pode dizer que temos um grande problema aqui que precisa ser tratado com cautela, cuidado, de maneiras que não sejam antidemocráticas. Talvez precisemos ter um ombudsman voluntário. Talvez precisemos de algum tipo de acordo voluntário para aderir a certos padrões. E talvez, sim, talvez, coisas que sejam perigosas, mentiras instigantes, possam ser sinalizadas. Trump convenceu muitos americanos de que a eleição de 2020 foi roubada, baseando-se em falsidades. Independente do que você ache daquela eleição. Concordo com ele, está totalmente certo. Isso está incorreto. 18 mil votos na Geórgia. Mesma coisa em Israel? Aliás, Como é? Mark, em Israel, Netanyahu convenceu cerca de um quarto do público de que o Shin Bet participou do ataque de 7 de outubro junto com o Hamas. E isso é baseado em mentiras, incitação e agitação. E isso é muito incomum. Foi exatamente isso que ocorreu no governo Biden. Eles criaram toda essa agência dentro do Departamento de Segurança Interna para fazer exatamente o que vocês estão falando, para determinar o que é verdade e o que não é, informação e desinformação. Isso, na minha opinião, é tirania. Vou te contar uma coisa. Não quero que você ou Hein me digam qual é a verdade. Vocês não são os árbitros. Confio no público para decidir. E a liderança pode tomar essa decisão?
E se ao invés de censurar, simplesmente não amplificássemos isso porque é lucrativo? Você concordaria com isso? Quem toma essa decisão? Quem toma essa decisão? Desculpa, quero interromper um segundo para dar uma chance para Haim falar. Olha, quero dizer, é uma linha tênue. As pessoas têm direito à liberdade de expressão, mas o algoritmo alcança certos públicos conforme seus hábitos de visualização. Então, como nós, como seres humanos, podemos nos monitorar melhor e a forma como estamos falando? Porque até mesmo algo que pode ser um pouco agressivo ou não agressivo pode ser interpretado de forma errada. Quero dizer, simplesmente não parece haver uma maneira de automonitoramento. Podemos melhorar nisso? Concordo com você e retomo o ponto que mencionou antes sobre diplomacia internacional e sua gestão. E eu acho que existe um papel para as elites e para a liderança. E existe um papel para a liderança se encontrar, se reunir e negociar de uma forma à moda antiga, como em equipes e negociações, não por telefone e não por mensagens de texto. E eu acho que especialmente quando se trata de relações internacionais, de guerra, de coisas que envolvem vida e morte e essas coisas, eu acho. Esperamos que o público seja responsável e o público espera ainda mais responsabilidade da liderança. Por isso, nossa liderança deve assumir essa responsabilidade. Com o Irã, é exatamente esse o caso. Eu não acho que haja necessidade de tuitar, nem de postar, nem de conversas por telefone. Existe uma necessidade séria de negociar, sabe? Negociações. É disso que trata a política e a política internacional. E você fica sentado ao redor da fogueira até sair fumaça branca, até chegar a um acordo. Acho que a maioria dos tweets nas redes sociais não importa especificamente Trump. Sinceramente, não acho. Acho que isso é divergente. Acho que isso não promove um diálogo construtivo. É assim que vejo, mas não tem relação com o presidente dos Estados Unidos, atual, passado ou de outro país. O que estou falando é algo muito impessoal. Estamos quase lá, pessoal. Desculpem, estamos quase sem tempo. Eu gostaria que vocês, Dan e Mark, fizessem suas considerações finais o mais breve possível. Tudo bem, vou começar. Deixe-me dizer. Como nós saímos na diplomacia nos últimos 100 anos? Saímos de um século, o século XX, onde a diplomacia falhou de forma consistente e terrível. Preciso mencionar o Holocausto e o tratamento do povo judeu em meados do século XX. Quero dizer, não existe uma única maneira certa de fazer isso, mas a melhor maneira, a melhor forma de lidar com os problemas que a humanidade enfrenta é discuti-los abertamente, envolver o público e deixar que eles expressem suas ideias. E quem sabe, acho que vamos melhorar muito em relação ao que fizemos no último século. Obrigada a vocês dois. Desculpe, Dan, por não deixar você concluir, mas precisamos ir ao intervalo. Agradeço a presença e participação de todos neste importante debate.